Informação garante que a diretoria do Corinthians se reuniu novamente com representantes da Caixa Econômica Federal com a intenção de buscar acordo de quase 700 milhões de reais pela dívida da construção da Neoquímica Arena. E o executivo de futebol Fabinho Soldado desabafou e garantiu que hoje ele é muito mais uma solução do que problema dentro do Corinthians. E será que o treinador Dorival Júnior está sendo injusto com o atacante Guinegão que sumiu nos últimos jogos? Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o desabafo do executivo de futebol Fabinho Soldado, que garante estar bem mais perto de ser uma solução dentro do Corinthians do que um problema. O Fabinho está passando por momentos de muita pressão, principalmente, claro, depois que o Osmar Stabile acabou assumindo a presidência do Corinthians, a pressão para os lados do Fabinho acabaram aumentando muito. Principais motivos: a ligação com o presidente destituído, o Augusto Melo, que foi quem o contratou, e absolutamente questões políticas, por exemplo, a pressão de conselheiros para um cargo de diretor de futebol estatutário, pressionando o Stabile para colocar, e também, claro, os custos envolvendo a empresa de logística, que aumentou muito os gastos quando o Corinthians joga fora. Então, a pressão sobre o Fabinho vem aumentando cada vez mais. O Fabinho concedeu uma entrevista para o jornalista André Hernan, e ciente, claro, de tudo que vem acontecendo, o Fabinho acabou desabafando, dizendo que hoje ele é muito mais próximo de ser uma solução do que um problema dentro do clube. Vamos para as palavras dele. Em nenhum momento cogitei sair. Tenho contrato e quero ser conhecido como um profissional que cumpre seus contratos. Agora, como eu disse, eu sou um profissional de futebol. A gente está escutando algumas coisas. Não sei de onde surgem, mas existem algumas conversas que a gente precisa colocar no lugar certo. Quando se fala de futebol, eu me sinto muito mais perto da solução do que do problema. Se em algum momento entenderem, e eu também, que não faço mais parte da solução e que faço parte do problema, o caminho é natural. Então, o Fabinho, ele coloca que ele não tem a intenção de sair, mas quando começarem a colocá-lo como um problema dentro do clube, aí absolutamente que ele não ficará. A minha opinião quanto a essas palavras do Fabinho é a seguinte: é um desabafo do executivo de futebol que já vem sofrendo pressão desde o final do mês de maio. Absolutamente que muitas questões foram levantadas sobre o trabalho do Fabinho, sobre principalmente gastos envolvendo quando o Corinthians joga fora, uma empresa de logística, que foi indicação do próprio executivo de futebol, que aumentaram os custos e tudo mais, além absolutamente das questões que envolvem a política dentro do clube, conselheiros que querem mandar dentro do clube, claro, toda a questão envolvendo a eleição de forma indireta que o Stabile venceu, e é o que eu sempre falo a vocês, eu não vejo, por exemplo, o Stabile terminando o mandato sem ter um diretor de futebol estatutário. Ao meu ponto de vista, no início de 2026, nós teremos um diretor de futebol. Não estou aqui colocando como uma informação, e sim é uma opinião minha. Enfim, a situação para o Fabinho, a pressão vai aumentando cada vez mais. Eu acho que esse restante de temporada, os últimos jogos do Campeonato Brasileiro e o que vai acontecer na Copa do Brasil serão determinantes, mas mesmo independente de qualquer coisa, eu acredito que será muito difícil o Fabinho continuar no Corinthians a partir do início da próxima temporada. E agora vamos falar sobre o atacante Guinegão, que sumiu dos últimos jogos. Será que ele está sendo injustiçado pelo treinador Dorival Júnior? O Guinegão acabou se tornando a principal solução
para os problemas ofensivos do Corinthians, quando, por exemplo, o Yuri Alberto esteve machucado, o Memphis também. O Guinegão acabou tendo uma sequência entre os titulares e acabou tendo excelentes números, marcando 5 gols, dando 2 assistências. O Guinegão acabou se tornando o principal nome do ataque do Corinthians. Com o retorno do Yuri e também do Memphis, foi natural que o Guinegão acabou perdendo os seus espaços. A última vez que ele foi titular, para se ter uma ideia, foi no dia 15 de outubro, quando o Corinthians enfrentou a equipe do Santos na Vila Belmiro. Perdemos por 3-1. Dali por diante, o Corinthians fez mais 4 jogos contra o Atlético Mineiro, Vitória, Grêmio e Bragantino, e o Guinegão não foi mais titular, e em todos esses jogos ele jogou apenas 55 minutos. Aí absolutamente começaram os questionamentos. Será que o Dorival está injustiçando o atacante que foi solução para os problemas do Corinthians? Fato é que um jogador que teve ótimos números, como eu disse, sendo a principal solução para os problemas do ataque do Corinthians, de repente sumindo assim, absolutamente que isso não pode acontecer, e o Dorival precisa voltar a utilizar o Guinegão com uma frequência maior. A minha opinião quanto a essa questão do Guinegão estar sendo injustiçado ou não pelo Dorival é a seguinte. Primeiramente, eu particularmente nem prefiro utilizar a palavra injustiça. Eu coloco como fato natural das coisas. Yuri Alberto, Memphis são jogadores que têm grande relevância dentro do grupo. O Guinegão é um jogador que tem a confiança da diretoria de todos dentro do CT, mas o que eu posso falar para vocês, volto a dizer, não quero usar injustiça, mas para mim o Dorival está gerenciando errado isso daí. Sinceramente, não era para o Guinegão ter jogado apenas 55 minutos nos últimos 4 jogos. Se ele tivesse tido oportunidades e não tivesse mais correspondido, tivesse tido uma queda de rendimento, aí absolutamente seria natural dar um tempo ao jogador, é muito jovem, tem apenas 18 anos. Agora, de repente, você afastar dessa forma, para mim, sinceramente, o Guinegão está sendo prejudicado por essas escolhas do Dorival. Para se ter uma ideia, no jogo contra o Bragantino, o Guinegão entrou aos 42 minutos do segundo tempo no lugar do Rodrigo Garro. O que ele poderia fazer em poucos minutos? Então é por esse lado. Na minha visão, o Dorival precisa gerenciar melhor isso daí e dar mais tempo para um jogador que, ao meu ponto de vista, tendo a sua sequência, vai evoluir cada vez mais. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre uma atualização muito importante envolvendo a busca de um grande acordo milionário. Só que dessa vez não é de nenhum patrocínio, não é nova receita chegando, e sim, na verdade, as tentativas da diretoria do Corinthians em fechar um novo acordo com a Caixa Econômica Federal por valores que envolvem quase 700 milhões de reais, que é a dívida que o Corinthians tem pela construção da Neoquímica Arena. Vamos lá, eu vou explicar tudo certinho para vocês. O Corinthians já vem há alguns meses tentando fechar um novo acordo pelos number rights da Neoquímica Arena desde o mês de setembro. A multa rescisória com o grupo Ipera-Pharma, com Neoquímica, caiu de 130 milhões para 70 milhões. Então, a diretoria, departamento de marketing, vem trabalhando forte para tentar fechar um novo acordo milionário. Na mesma situação do patrocínio Master, é uma negociação muito complexa. Corinthians sonha com 750, 800 e até 900 milhões de reais. O sonho total mesmo, 1 bilhão de reais, um novo acordo, mas claro que são negociações que envolvem muito dinheiro e absolutamente que não saem da noite para o dia. Então, enquanto o Corinthians não consegue fazer chegar novas receitas para um grande objetivo, que é quitar a dívida que o Timão tem com a Caixa Econômica Federal pela construção da nossa casa, reuniões com a Caixa Econômica Federal vão acontecendo para negociar os valores, de repente quebra de juros e tudo mais. E temos uma novidade importante em relação a isso. Pelas informações do jornalista Samir Carvalho, do canal do YouTube Café do Setorista, recentemente o Corinthians se reuniu novamente com representantes da Caixa para negociar os juros. Hoje o Corinthians, pelo que se fala, paga algo na casa de 15 a 17% de juros para a Caixa,
quer negociar para o INCC, que é o Índice Nacional de Custo da Construção, e aí estamos falando de juros na casa de 8%, então praticamente aí caindo pela metade o que o Corinthians paga de juros à Caixa Econômica Federal. E tem mais, pelas informações ainda do Samir, nesse momento, o Corinthians quer congelar os juros com a Caixa enquanto as negociações acontecem. Então, uma informação importante, visando uma tentativa que o Corinthians tem de se livrar de uma vez por todas dessa dívida que tem pela construção da arena. Então, uma informação importante. Reunião aconteceu, tivemos avanço, absolutamente, que ainda não temos informações sobre isso, mas a diretoria segue tentando para tentar resolver essa pendência com a Caixa, que acabam levando muitos milhões do Timão por ano, em juros principalmente. A minha opinião quanto a essa informação do jornalista Samir Carvalho é a seguinte. Primeiramente, eu vou falar uma coisa para vocês, é uma informação importante. O que mais atrapalha o Corinthians em relação para pagar a nossa casa, para pagar a arena, são os juros. Para vocês terem uma ideia, o Corinthians pagou 100 milhões em juros em 2023 e 100 milhões em juros em 2024. Os juros são muito altos. Também tivemos informações há alguns dias atrás, só relembrando, do Carlos Teixeira, um dos líderes do projeto Safiel, que se o Corinthians chegar com dinheiro à vista, consegue quitar a arena por metade dos valores, 50% de desconto. Então, falando aí de uma dívida hoje de 700 milhões, estaríamos falando de 350 milhões para pagar à vista. Então, imaginem o tamanho do desconto. Para mim, extremamente justo. O Corinthians tem mesmo que lutar por esse juros menor. Agora, eu vou falar uma coisa para vocês. Me estranha a negociação não ter saído na época da construção da arena com a Caixa para os juros serem menores. Sinceramente, será que quem estava na época das negociações não tiveram a mínima ideia de que era uma construção para negociar a juros da construção? Então eu particularmente, lógico, de repente devem existir alguns tentáculos em relação a isso. Ah, os juros é 8% da construção civil, mas de repente é para pessoas físicas, ou de repente de construções em valores de até determinados valores. Eu particularmente não sei exatamente como os juros são feitos, mas era para ter brigado pela menor taxa de juros possíveis. Eu acredito que vocês concordam comigo. Então, há tempos que o Corinthians negocia com a Caixa, tenta fechar esse acordo aí que hoje fala-se que a dívida está 675, 700 milhões. Lembrando que a vaquinha já arrecadou mais de 40 milhões, então vai ajudando também a bater essa dívida, mas um avanço importante, uma negociação, uma reunião importante. Informações do Samir, sinceramente não consegui, até tentei alguma coisa nova em relação a isso, mas não tive nada. Então, informação do Samir Carvalho, e espero que realmente o Corinthians consiga avançar nisso e consiga cortar esses juros, porque se cortar pela metade, vamos supor, se hoje o Corinthians paga 25, 50, vamos colocar como 50 milhões por ano em juros, cai pela metade, estaríamos falando de 25 milhões. Então é muito importante essa tentativa. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como eu sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acharam desse desabafo do executivo de futebol, Fabinho Soldado? E quanto a essa questão envolvendo o Guinegão, o que vocês acham? O Dorival está fazendo as coisas corretas mesmo com o jogador, dando o tempo de jogo para ele que, sinceramente, são os necessários? E quanto a essa intenção do Corinthians em negociar os juros com a Caixa Econômica Federal, tentando resolver logo essa pendência aí de quase 700 milhões de reais. Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!